Esse talvez vai ser um dos vídeos mais importantes desse canal. Eu tenho um monte de vídeos para gravar, de diferentes temas, diferentes assuntos, mas eu precisei reformular totalmente o meu planejamento e colocar esse vídeo à frente dos outros, porque eu acho que esse vídeo ele é importantíssimo. E aqui não tá uma pessoa que defende o Estado com todas as forças, entendeu? Com a vida inteira devotada à crença de que o Estado tem que fazer tudo. Aqui não tá uma pessoa dessa, tá? Então eu não sou estadista, eu não acho que o Estado ele tem que ser um pai, uma mãe das pessoas, tá? Eu acredito que a função do Estado é uma função mínima, é ali segurança, o mínimo do mínimo. O mais importante que me vem à cabeça é a segurança, o monopólio da força, tá? Mas o Estado não é babá de ninguém. Por algum tempo eu imaginei que, como a maioria dos brasileiros, né, que tem essa visão paternalista de que o Estado tem que ajudar as pessoas, que o Estado tem que fazer isso, que o Estado tem que fazer aquilo, por muito tempo eu pensei nisso. Mas o assunto desse vídeo não é Estado, é que esse assunto desse tema, esse tema que eu vou tocar agora, que é importantíssimo, que eu peço para você ficar até o final desse vídeo, ele vai tocar no assunto de relacionamento, entendeu? Então esse vídeo vai abordar relacionamento e uma pergunta muito simples, mas ao mesmo tempo muito complexa, extremamente ambíguo o que eu falei, mas a pergunta desse vídeo ela é de uma simplicidade tremenda. Você já foi traído? Mas ela carrega uma complexidade que não tem tamanho. E por que eu toquei no assunto do Estado no começo desse vídeo? Porque muitas pessoas devem achar ou acreditam que alguns assuntos deveriam ser melhores tratados nas escolas. Por exemplo, educação financeira. Então é sabido de basicamente todo mundo que não é um idiota de que a população brasileira não sabe investir. O brasileiro médio não tem o hábito de guardar dinheiro. E algumas pessoas atribuem a isso uma ineficiência do Estado e não tem uma programação curricular para poder educar ali na parte da educação de base mesmo, né? Quando as crianças ali estão crescendo, não há um projeto por parte do Estado para poder educar essas crianças que posteriormente vão se tornar adolescentes, que posteriormente vão se tornar pequenos adultos, em ter uma mínima gestão financeira. E da mesma forma, não se educa as crianças a saber lidar com relacionamentos. Parece uma coisa banal, porém não é. Os relacionamentos eles vão interferir na tua vida de uma maneira profunda. E a minha proposição inicial é de que nem o Estado tem que fazer isso, tá? Então eu estou colocando aqui um ponto de uma parcela significativa da população que acredita que o Estado deveria fazer isso, assumir esse papel. Eu acho que não. Esse papel ele diz respeito à família. Só que como a gente vive num mundo onde as grandes corporações, os globalistas, enfim, as pessoas que têm poder, elas não têm intenção alguma de que as famílias sejam núcleos fortes, né? Ou sejam estruturas bem consolidadas. Muito pelo contrário, esses grupos eles têm por interesse enfraquecer mais e mais a família e desintegrá-la, entende? Então eu atribuo a falência numa educação financeira de qualidade, ou mesmo na lida com o relacionamento, as pessoas cada vez mais individualistas, etc, etc. Uma das atribuições do porquê a situação está do jeito que está é porque a gente vê hoje em dia famílias desestruturadas. E agora que eu entro na parte bacana desse vídeo, vamos primeiro tratar do assunto de família. O que é uma família? A família nada mais é do que uma organização composta por pai, mãe e filhos, onde o pai, na maior parte das sociedades,
ele que é o regente, ou seja, ele é o manda-chuva. Ah, mas amigo secreto, tem sociedades onde tem a matriarca. A gente vai entrar a gente vai abordar isso nesse vídeo, tá? A grande questão que eu quero que você anote aí no teu coraçãozinho é de que em todo relacionamento há uma dinâmica de poder, que é o tópico inicial desse vídeo. Eu sempre faço um roteirinho e eu coloquei aqui número 1, o jogo de poder. E o que significa esse jogo de poder? Em qualquer relação humana vai haver um jogo onde você tem a parte ativa e você tem a parte passiva, tá? E a gente até vai conversar mais sobre isso, que o próprio sexo representa esse jogo, tá? O sexo nada mais é do que a representação material na prática desse jogo de poder. E esse jogo de poder é um jogo implícito, tá? Onde uma parte ela tem menos poder que a outra. Então é uma parte dominante e a outra dominada. E queira você ou não aceitar esse fato, a mulher ela foi programada para ser a parte dominada. Ou seja, na programação. E logo, se eu estou falando de programação, houve um programador, tá? Então, se você é um ateu, eu não quero aqui ser um falso humilde de maneira nenhuma, tá? Se você é um ateu, eu já te considero um idiota, tá? Então, eu já te considero uma pessoa que tem uma falta de entendimento muito grande. Mas tudo bem, tá? A gente vai abordar sobre ateísmo em próximos vídeos, tá? Então, da mesma forma como um ateu, ele escarnece, ele toma como menos inteligente pessoas que acreditam que há um criador, eu também retribuo o favor, respondo da mesma forma, com a reciprocidade tremenda que eu tenho, e também trato a pessoa, o ateu, como um idiota, tá? Então, se você olha para a realidade, claramente percebe-se que há um programador, que há um arquiteto, que há um ser que programou todas as coisas. Porque a perfeição de tudo que foi criado é algo simplesmente que deixa as pessoas assim, sem argumento. Você não tem o que dizer. Tudo que existe na realidade, o nosso próprio corpo, a forma como a gente pensa, tudo que existe é de uma sintonia fina. E esse próprio termo, né, sintonia fina, é um dos argumentos a favor da existência de Deus. Mas a grande questão é que quando você olha a realidade, você percebe que houve um criador, houve uma pessoa, uma entidade, um ser que criou todas as coisas. Não é fruto do acaso. Você precisa ter muita fé para acreditar que tudo foi feito por obra do acaso. E esse criador, ele programou o homem de uma forma e a mulher de outra forma. E dentro da estrutura da mulher, a mulher está programada para ser dominada pelo homem. Isso é uma lei, não tem como mudar, entende? Então, quando você vai para qualquer tipo de relação, você percebe essa dinâmica, onde você tem um lado mais forte e um lado mais fraco. Por exemplo, você vai ser contratado por uma empresa. Então, o José foi contratado pelo supermercado Bom Preço. Se bobear, deve ter algum supermercado com esse nome, tá? O supermercado, ele é a parte mais forte. E esse é o entendimento jurisprudencial da Justiça do Trabalho brasileira. Ela entende que a organização, ela entende que a empresa é a parte mais forte numa relação. Então, numa relação trabalhista, por exemplo, você, que é um empregado, é a parte mais fraca. Então, você já tem uma vantagem, tá? Porque a justiça vai tender a te proteger. Justamente, pelo menos deveria fazer isso, por entender que você é o lado mais fraco. Então, nessa relação de trabalho, você é o lado mais fraco. A empresa tem mais capital, tem mais estrutura, tem vários advogados à disposição dela, e você tem você. Então, você é o mais fraco, entende? E numa relação afetiva, uma relação conjugal, no papel, na teoria, o homem deveria ser a parte mais forte. Quando a mulher é o polo ativo, ou seja, a mulher
é o elo mais forte, isso gera uma série de desequilíbrios, tá bom? Então aqui, vamos para o tópico 2 aqui, ó. A cabeça do homem versus a cabeça da mulher. E aqui, a gente vai botar a mão na sujeira, tá? A gente vai botar a mão na M, para você entender uma coisa que eu volto para o começo do tema desse vídeo, que não é papel do Estado ensinar isso, é papel do teu pai te ensinar uma coisa dessa. Então todo pai deveria ensinar e ter essas conversas com seus filhos. Tanto a mãe quanto o pai precisa ter conversas maduras, conversas nesse nível. Mas como cada vez mais não há diálogo, como cada vez mais não há paz presente, como cada vez mais existem famílias desestruturadas, esse tipo de coisa não acontece. Então eu, seu amigo secreto, tenho que vir aqui no YouTube te ensinar uma coisa dessa, que é um assunto importantíssimo. A cabeça do homem funciona da seguinte forma, e você vai entender no final desse vídeo por que existem traições, tanto da parte da mulher como da parte do homem. Eu não vou me ater aqui à questão de traição em todos os sentidos possíveis, traição nos negócios, traições em outras esferas. Eu vou tentar dar um foco na questão principalmente dos relacionamentos afetivos, tá? A cabeça do homem, ela funciona da seguinte forma. É plenamente possível que um homem, ele ame a sua esposa, tá? E ele mesmo assim venha traí-la. Você vai entender melhor, tá? Por quê? Porque o homem consegue conviver com o fato de que, por mais que ele não enxergue a sua companheira como uma parceira sexual, ou que ele venha ter atrativos por ela, e por mais que ele atraia, ele mesmo assim consegue amá-la. O contrário não acontece, tá? Então, se uma mulher vier atrair um homem, ela já não tem nenhum tipo de respeito, ou consideração, ou amor, ou carinho, ou afeto por esse homem. Você entende? Porque dentro da cabeça da mulher, a mecânica funciona de forma diferente. A cabeça da mulher é uma cabeça hipergâmica. O que significa isso? Que a mulher vai se atrair pelo homem quando ela enxergar que o homem está numa posição superior a ela. Então, por mais que a mulher não venha ter mais dinheiro do que esse homem, quando ela olhar para esse homem, ela tem que ver que esse homem está buscando, está se aprimorando, está aprendendo outros idiomas, está tentando melhorar o padrão de vida dele. Ou seja, ela precisa ter essa admiração. Ela precisa enxergar o homem nesse patamar superior, entende? A partir do momento que esse homem vai se acomodando, não vai cuidar do próprio corpo, e aí ele vai cometendo uma série de ações nas quais a mulher perde essa admiração por ele, e ele perde esse status superior dentro da cabeça dessa mulher. Por mais que ela venha ter algum tipo de relação sexual com esse homem, já era, acabou. Quando um homem no polo ativo, ou seja, um homem proeminente, um homem que realmente é um homem que se propõe a ser o homem no sentido literal da palavra, ou seja, aquele que domina na parte da relação, a probabilidade dessa mulher trair o seu cônjuge, seu parceiro, ela é altíssima. E o que acontece? A mulher ela não vai romper de imediato, ela vai fazer vários testes, várias validações, e quando ela comprovar que realmente esse homem, o amante, é superior ao atual dela, ela vai separar do atual e já vai engatar um outro relacionamento. É essa mecânica que acontece sempre, tá bom? Então você pode aí fazer estudos sociais de casos de amigos, conhecidos, parentes, seja o que for, mas a mecânica sempre vai ser a mesma. Por quê? Porque a mentalidade da mulher é uma mentalidade hipergâmica. Quando ela olhar para o seu companheiro e perceber que ele se acomodou, tá ficando barrigudo, ou mesmo ela perdeu a admiração por ele, ela acha que ele tá tomando uma série de atitudes incorretas, atitudes que ela não concorda, que ele é um fracassado. Ela vai olhar para ele e vai falar: nossa, o meu marido, meu namorado, ele é um fracassado, ele é um perdedor.
eu não quero ficar com o perdedor. E aí, pronto. Pode demorar 2, 3, 4, 6, 7 dias, mas ela vai traí-lo e posteriormente trocar esse homem por outro. Ou seja, a mulher não consegue, ela não vai conseguir conviver com esse homem tendo admiração, respeito, amor por ele. Ela vai começar a tratar ele como um ser patético, um ser desprezível. Já do lado do homem, não funciona dessa forma. Porque o homem, da perspectiva do homem, da mesma forma que você enxerga nos tempos antigos, o homem ele vai ter dois espaços, dois slots na cabeça dele, que é o slot da esposa, que é o espaço da esposa, e o espaço da concubina. Quem é que é a concubina? É a mulher que dá prazer ao homem. E a gente entrar nesse assunto do prazer é um aspecto muito interessante para nossa conversa, por mais que o vídeo vai ficar muito longo. Mas você que está assistindo esse vídeo, principalmente se você é homem, se você ter esse entendimento é muito importante, porque você não vê isso em vídeo no YouTube. Você dificilmente vai encontrar material de qualidade em livros, em blogs, não tem, tá? Porque infelizmente a gente está numa sociedade infestada pelo progressismo, infestada por concepções de esquerda, e as concepções de esquerda elas envenenam totalmente essa estrutura, e eles têm como objetivo enfraquecer o homem. Então ter um homem fraco e sem esse tipo de informação relevante, para eles é bom. E outra, a ideologia de esquerda, ela propõe o enfraquecimento da família. Então esse tipo de conversa é uma conversa que o teu pai, mais velho, rodado, experiente, teria contigo, que é mais novo, entendeu? Mas só que o pai está ausente, então não há essa conversa, tá? Então é o tipo de conversa na qual você deveria ter com o teu pai. Mas enfim, vamos voltar. O homem, ele tem a esposa, e a dinâmica num relacionamento, seja um namoro, principalmente um casamento, onde você está convivendo dia a dia com a sua mulher, é uma dinâmica que naturalmente ela destrói por completo qualquer tipo de erotização, tá? Eu vou tentar resumir para você. Para que haja o prazer genuíno, você tem que estar envolto numa fantasia sexual que vá satisfazer os teus desejos. Então, como é que funciona, por exemplo, um vídeo pornográfico? Um vídeo pornográfico, você vai ter os estímulos visuais, vai ter a mulher transando em inúmeras posições, com vários homens, ou com um homem só, ou com um homem com a ferramenta de um tamanho específico, de um tamanho maior, etc. Mas vai ter o estímulo visual, e por trás desse estímulo, por trás do próprio conteúdo em si, mas isso aqui é raiz, tá? Eu não vou cortar isso aqui não, isso aqui vai ficar. Por trás do próprio conteúdo visual em si, há também o roteiro, a narrativa, tá? E a narrativa, ela serve para construir o fetiche. E o fetiche serve para poder compor a parte da fantasia sexual. Então, a questão da ejaculação, um homem pode fazer simplesmente se masturbando. E através da masturbação ele vai chegar na ejaculação. Mas há uma diferença gigante entre a ejaculação, que parte por meio da satisfação de uma fantasia sexual, de um processo de erotização bem concluído, e a ejaculação por si só, feita de qualquer forma. Então, quando o homem convive com uma namorada, com uma esposa, e isso é muito importante tocar para você, o sexo ele atua de maneira diferente para o homem e para a mulher. Para o homem, fazer sexo ou ter o prazer sexual, ele é equivalente a você se alimentar. Todo dia você precisa se alimentar. Todo dia você precisa beber água. Todo dia você precisa tomar banho, escovar os dentes. Da mesma forma para a questão sexual. Por quê? Eu tenho algumas inferências. A primeira inferência é que a ejaculação na cabeça do homem, ela funciona como uma droga. E eu já vi vídeo no YouTube de ex-usuário de pedra que descreveu a sensação, a primeira vez que ele usou pedra,
os primeiros segundos de prazer que ele teve, ele descreveu a sensação semelhante à ejaculação de um homem. Então, quando você ejacula, tem uma liberação de dopamina, de uma sensação boa na tua cabeça, que aquilo ali vai te viciar e você vai procurar essa satisfação mais e mais vezes, tá? E tem a questão da testosterona, dos hormônios e tudo mais, e da própria programação biológica do homem, tá? Então o homem sempre vai procurar, sempre. Agora, o sexo para a mulher é diferente. O sexo para a mulher é só mais uma coisa na lista de coisas que ela tem pro dia. Então você pode ter certeza que roupa, ou outros afazeres, academia, cabelo, são coisas muito mais importantes que vão tomar muito mais do tempo dela do que sexo. Por isso que o mercado pornográfico, a indústria pornô, etc., dos conteúdos adultos, ela é inundada por homem, porque é o homem que tem essa necessidade. E no ramo empresarial, se tem uma dor, vai ter um público-alvo. E esse público-alvo vai ter uma empresa que vai atender essa demanda, tá? Então, são perspectivas diferentes a respeito do sexo. E quando você entra num relacionamento, quando você está casado, namorando, tem uma coisa engraçada que acontece. Porque são duas coisas, vamos lá. A primeira é que a mulher vai utilizar o sexo como uma ferramenta para poder te domesticar, entendeu? Só que aí que eu acho muito engraçado, que é cômico. Mas antes de entrar nisso, também tem a questão do sexo como ferramenta de dominação. Então a mulher vai dosando as quantidades de sexo, porque é ela que detém o poder de escolha. Então ela vai dosando aquilo ali, é uma ferramenta de dominação, tá? Só que eu entendo, porque o sexo para a mulher tem um ônus muito grande. Tem a penetração, tem a dor, ela vai receber ejaculação. Então tem um ônus para a mulher e a própria questão da gravidez. E o sexo para o homem é algo muito simples, com quase custo nenhum. Então essas barreiras femininas, elas fazem todo sentido, não tem crítica nisso, tá? E a questão engraçada que eu comentei com vocês é o seguinte, é porque a mulher, ela tenta domesticar o homem fornecendo sexo, mas o sexo num relacionamento, ele é simplesmente patético, e eu tenho que me aprofundar nisso com você. E uma das explicações do porquê acontece traição por parte do homem. Porque lembra daquela questão da erotização que eu falei para você? Tem um roteiro. Por isso que amante é uma profissão, vamos dizer assim, é um ofício no qual nunca vai deixar de existir. Porque a amante atende todas as expectativas da erotização masculina. Então não é simplesmente você penetrar na mulher e ejacular, porque ejacular por ejacular, qualquer homem consegue por meio da masturbação. Porém, quando você está com uma amante, você tem um processo da sedução, você tem um processo do flerte, aí vocês vão para algum lugar, tem a questão do proibido, de que alguém pode ver, que alguém pode descobrir, que o cônjuge da amante pode descobrir, que o cônjuge do traidor pode descobrir. Então toda essa dinâmica reforça um processo de erotização extremamente poderoso. Então ele vai para um restaurante, primeiro ele vai ficar flertando, escondido pelo celular, vai para o restaurante, vai para o shopping, depois vai para o motel, e no motel eles consumam a relação. Há uma diferença enorme, tá? Do homem fazer todo esse processo e ter ejaculação, tá? E ele ter ejaculação casual dentro do quarto junto com a sua parceira, junto com a sua mulher, com a sua namorada, seja lá o que for. Então há uma diferença, entende? Então eu já tenho que te adiantar, se você tem um relacionamento, seja namoro ou uma esposa, e a vida não é fácil, e eu tenho que te dizer, essa é a verdade, você vai ter que se adaptar em relação a isso. Você nunca será satisfeito totalmente, tá? Nunca vai ser, não vai ser, é impossível ser, tá? Porque primeiro,
as dificuldades são enormes, porque o homem biologicamente ele tem um instinto de poligamia, diferente da hipergamia da mulher que vai querer estar com o melhor homem. Você pode, lutando, trabalhando, sempre buscar ser o melhor homem, tá? E ser um homem destacado. Para a mulher não é a mesma coisa, tá? Por quê? Porque o homem sempre vai ter um instinto animal de querer estar com várias mulheres. E uma só mulher nunca vai conseguir satisfazer esse instinto. Segundo, conforme os tempos de vida do homem e da mulher são diferentes. O homem começa ali com 13, 14, 15 anos, ninguém quer saber dele. Mulher nenhuma dá trela para ele. E conforme ele vai envelhecendo, o padrão dele no mercado sexual, que chamam aí, ele vai aumentando. Ou seja, conforme o homem vai envelhecendo, ele vai tendo padrão, ele vai tendo um valor sexual de mercado maior. Ou seja, ele vai se valorizando no mercado sexual. E conforme a mulher vai envelhecendo, ela vai se desvalorizando. Então, ao longo do tempo, a mulher vai num gráfico de decadência e o homem vai num gráfico de ascendência. Então, tem homens de 40, 50 anos extremamente conservados e com valor sexual lá em cima. E uma mulher, independente do que ela faça, ela nunca vai conseguir bater uma mulher jovem de 16, 17, 18, 19, 20 anos. É imbatível, porque por mais que uma mulher de 40, 50, 30 e poucos anos ela consiga continuar esteticamente bonita, na questão dos hormônios, na questão dos desejos, na questão mesmo biológica, ela não vai conseguir alterar isso, entendeu? Então, conforme ela vai envelhecendo, ela vai perdendo valor para o homem, tá? Então, tá vendo como são vários assuntos e várias situações? Então, o homem, ele, por mais de todas essas contradições de tudo que eu te disse, ele tem uma meta. A meta dele é se satisfazer sexualmente. Para um homem que tem um relacionamento, seja namoro ou casamento, ele tem que compreender, e é um homem moral, que é o assunto que eu vou tratar no final, ele tem que compreender que ele não vai ter satisfação sexual. É impossível. Por quê? Porque a mulher dele, ela pode fornecer o sexo casual, e esse sexo casual, é impossível desse sexo casual satisfazer o padrão erótico do homem, porque esse padrão erótico ele vem na esteira do quê? De um processo de flerte, de sedução, num processo de conquista. Porque foi o que eu te falei, porque na dinâmica das relações sociais há o polo de dominação e o polo da pessoa que é dominado. E no processo sexual, o homem é o caçador e a mulher é a presa. Num relacionamento sexual casual, não tem dificuldade nenhuma para o homem, não tem desafio, não tem adrenalina, não tem nada. É o pior sexo para o homem, tá? E a ejaculação num sexo casual e a ejaculação se masturbando é a mesma coisa. Tá? A sensação é a mesma, não muda nada, não tem nada de melhor nisso, tá? Então, sempre vai haver traição por parte do homem, sempre vai haver traição por parte do homem, porque a mulher é incapaz de satisfazer sexualmente o homem, por meio do sexo casual, tá? E o que eu vejo que também é muito engraçado, muito cômico, é mulheres que tipicamente são o perfil de uma mulher que é uma amante, que é uma mulher vaidosa, é uma mulher que usa roupas que vai se insinuar para outros homens, é uma mulher até com um pouco prepotente, arrogante. E essas mulheres, quando elas saem do papel de amantes e elas começam um relacionamento com um homem, não adianta. Por mais que ela tenha sido amante desse homem por vários anos, a probabilidade desse homem traí-la é gigantesca. Por quê? Porque aí ela vai entrar dentro da lógica da esposa e não da concubina, tá? Então, só para vocês entenderem, uma amante pode ficar no polo de amante, ou seja, dentro
do arquétipo da concubina por vários anos, mas se esse homem largar a mulher e se juntar a essa amante, a probabilidade desse homem trair também essa amante ela é gigantesca, porque aí nesse momento ela entrou no arquétipo, no polo da esposa, e o sexo casual, como eu já expliquei para vocês, ele é incapaz de satisfazer os desejos eróticos de um homem, tá? Ainda mais hoje com a questão do TikTok, de Instagram, onde o homem é sempre bombardeado por mulheres, e até mesmo as mulheres hoje na rua, elas não se dão respeito, elas cada vez mais utilizam roupas para se insinuar e chamar a atenção de homens, para validar o seu próprio ego. Ou seja, o homem sempre vai estar insatisfeito sexualmente. É impossível de um homem ser satisfeito sexualmente. Ou seja, a traição por parte do homem, e aí eu vou deixar a cereja do bolo para o final, mas o homem, eu vou dar o spoiler já, que é o tema final, porque o vídeo já está gigantesco com 30 minutos. O homem sem freio moral, ele sempre vai trair a mulher, independente do que aconteça, porque a mulher, dentro de uma relação casual, ela é incapaz de satisfazer sexualmente o homem. Por isso que eu disse que é cômico, porque a mulher, numa tentativa de dominar o homem, ela fornece sexo, ela... Como é que eu posso dizer para vocês? Ela fica ali segurando sexo, dá sexo, enfim. Mas mal sabe ela que esse sexo, independente do que ela faça, ela pode fazer todas as posições, ela pode fazer de todos os jeitos, mas ela sempre vai perder para uma amante, por exemplo. Porque a amante está dentro do padrão de erotização do homem, da caça e do caçador, da conquista, das dificuldades, dos desafios. E isso é extremamente excitante. E não há mulher nesse mundo com sexo casual que possa vencer isso que eu falei para vocês, tá bom? Então, da parte do homem, se não houver freio moral, ele sempre vai trair a mulher. Da parte da mulher, se ela perder o encanto pelo homem, se ela perder a admiração pelo homem, ela vai traí-lo e vai trocar por outro. A única diferença é que o homem consegue trair e continuar amando a mulher, porque dentro da cabeça do homem há dois espaços, há o espaço da esposa e o espaço da concubina, e ele consegue conviver com esses dois espaços de maneira harmoniosa. O homem que trai a mulher dele, não é porque ele não traiu porque ele deixou de admirar a mulher, ou porque ele não ama a mulher, ou porque ele não gosta da mulher, não tem nada disso. Ele traiu porque ele tem um objetivo, que é satisfazer esses desejos eróticos, essas fantasias, e buscar esse prazer que ele teve, como se fosse uma droga, tá? Então ele traiu por causa disso, tá? Agora a mulher, quando trai, é porque ela não tem mais admiração no homem, porque ela não vê o homem como o dominador, o destacado. Então ela vai trair ele e vai substituir por outro homem que assuma esse papel, tá? Então essa diferença é fundamental. Terceiro, eu botei aqui homem igual amor, esposa versus prazer, amante concubina. Já falei sobre isso com vocês. E aqui eu botei mulher hipergâmica e, por fim, o freio moral. A mulher hipergâmica, então ela quer o homem mais destacado, o homem no qual ela tem uma admiração. Ela vê que no relacionamento o homem é um homem ativo, o homem ele faz as coisas, ele está buscando melhorar e trabalhando em prol da família, em prol dos filhos, etc, etc. Quando ela perdeu essa admiração, acabou. A traição é praticamente certa. Pode haver traição ali, ou a mulher pode ter algum resquício moral e terminar com o homem, e depois ela vai se relacionar com outros. E o freio moral é importantíssimo, tá? Principalmente da parte do homem. Se o homem ou não tem uma criação onde o pai e a mãe forneceu princípios de caráter muito bem consolidados, ou se o homem não tem o freio moral da religião, com certeza ele vai trair a mulher, tá? Pode ser nos primeiros anos, pode ser nos próximos anos, mas vai trair a mulher, tá? Porque o relacionamento, a convivência do relacionamento é algo extremamente broxante, tá? O homem vai ver a mulher soltando gases, tirando meleca, fazendo cocô, tá?
aí vai ter problema com menstruação, com dor, com não sei o que, com conta. Aí quando tem filho, piora a equação. Aí é filho reclamando, é filho chorando. Não tem como ter tesão nisso, não importa o que a mulher faça, tá? E outra, tem as questões hormonais, conforme a mulher vai envelhecendo, vai piorando, Mulher já não gosta de sexo, tá? Isso é uma coisa que você tem que ter na tua cabeça. Se a mulher gosta de 1% de sexo em comparação com o homem, é muita coisa, tá? Eu creio que sejam frações de 1%, tá? Nem se compara. Sexo para mulher é lixo, é só mais uma coisa na agenda dela. Ela nem se importa, nem pensam nisso direito. É uma questão praticamente patética, tá, de se dizer. Já o homem, o sexo é uma questão importantíssima, que mexe com a autoestima de jovens, de homens, tá? Homens gastam muito dinheiro com questão de sexo. Sexo é uma coisa importante para o homem. Então, conforme o tempo vai passando, vai piorando, tá? A mulher já na juventude, ela já encara o sexo como uma coisa trivial. Quem dirá conforme for envelhecendo, conforme for tendo filhos. Então, assim, o tempo joga muito contra a mulher. No começo, quando a mulher é jovem, o tempo está jogando a favor dela. Mas conforme o tempo vai passando e a mulher vai envelhecendo, o tempo joga muito contra a mulher. Então não importa o que a mulher faça. Se ela tiver um marido que não tem caráter ou que não tenha freio moral por causa de religião, ela vai ser traída e vai ser trocada em poucos anos, tá? E aliado a isso, a uma sociedade onde estimula a perversão, onde estimula a promiscuidade, aí só piora. Aí tem egoísmo, aí tem o individualismo das pessoas, que torna as relações mais difíceis, e isso aí só vai piorando o cenário, tá? Então, respondendo a pergunta central que eu coloquei aqui, se você já foi traído e por que acontece traição, da parte do homem, a traição acontece por uma questão biológica. O homem sempre vai buscar esse prazer que ele teve na primeira vez da ejaculação como se fosse uma droga, e esse prazer não dá para você satisfazer isso só com masturbação. Então, independente do teu fetiche, eu não sei qual que é o teu fetiche, tuas fantasias sexuais, mas elas vão partir por meio de um processo de caça e de caçador, um processo de conquista, um processo de perversão, tá? O prazer sexual, ele vem da perversão, ele vem da promiscuidade, ele vem da coisa suja, ele vem do proibido, tá? Então é isso que dá prazer, que aumenta o tesão e aumenta o prazer no ato sexual, tá? E o ato sexual feito de forma casual, num relacionamento, ele não tem nada de prazeroso, é igual você se masturbar sozinho, não tem diferença nenhuma, tá? Por isso, da parte do homem, se o homem não tiver freio moral e não tiver caráter, ele sempre vai trair a mulher. E a mulher, se o homem parar de se cuidar, se o homem começar a se apequenar, se tornar um homem passivo, um homem patético, que não tem visão de futuro, que começa a reclamar, que deixa a mulher se tornar mãe dele e cada vez mais assumir o polo ativo da coisa, a mulher vai ver que ele não é mais o dominador, que ele não é mais o homem alfa, o homem que toma as decisões, o homem que luta pela casa, que luta por ela, que luta pelos filhos. E aí, se ele começar a fazer isso, ela vai perder a admiração por ele. E quando ela perder a admiração por ele, com certeza, só tem dois desfechos. Ou ela vai ficar traindo ele e continuar tratando ele como um bosta, tá? Ou ela vai encerrar o relacionamento e vai engatar com o outro que assume esse papel, tá? Muito obrigado por você ter ficado nesse vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, dessa pérola que eu te dei, que você não vai encontrar isso em lugar nenhum, é dificílimo você encontrar alguém falando tudo que eu te falei. Se você gostou desse vídeo, cara, comenta aqui embaixo, tá? Se tem alguma experiência, algo para compartilhar. Curte esse vídeo, clica aí no botão de curtir, tá? E se inscreva no canal. Eu deixei na descrição desse vídeo o meu contato, tá? É um contato de um número aí com outro cadastro, não é meu cadastro, tá? Tem uma outra foto lá, porque eu busco preservar minha privacidade, porque as coisas que eu falo no momento que a gente está vivendo são crimes. O que eu tô fazendo aqui é um crime, tá? Te falar a verdade é um crime extremamente perigoso no país.
no momento que a gente está vivendo, tá? Então eu tô buscando preservar a minha privacidade. Quer tirar dúvida? Quer falar comigo? Quer desabafar? O link tá aqui embaixo, aqui ó, na descrição, tem o meu número. Me manda lá um zap, fala comigo, tá bom? No mais, um forte abraço e eu te espero no próximo vídeo. Até lá, valeu, muito obrigado pela atenção.